Fala, Caveira, beleza? Professor Paulo Bolsonaro, trazendo para vocês o último bloco relativo à matéria do Poder Executivo, matéria de Direito Constitucional. A gente está falando sobre o Poder Executivo, perfeito? Esteja com o seu material aí, a gente está vendo bastante lei seca, os principais pontos. A gente viu no último bloco quem são os chefes do Poder Executivo, quem são os seus auxiliares, cargo de privativo de brasileiro nato, ser chefe, ser o presidente da República, no caso. A gente viu os crimes de responsabilidade, quais são os crimes, quais são os atos que podem ser considerados crimes de responsabilidade. A gente vai ver agora os processos e os crimes de responsabilidade. Feito quem que vai julgar, quem que vai autorizar o processo, quem que vai processar, feito o presidente dos crimes comuns, dos crimes de responsabilidade, perfeito? Então, embora. Vem. Pessoal, a gente falou aqui dos crimes de responsabilidade. Quais são os atos que podem ser considerados crimes de responsabilidade? Mas quem que vai julgar o presidente da República nos crimes de responsabilidade? Vem comigo, no artigo 86 da Constituição. Admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3, olha o quórum, 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Olha o que o cabo vem dizer pra gente. Independente se o crime é comum ou é crime de responsabilidade, tem que haver uma autorização da Câmara dos Deputados através do voto de 2/3 dos seus membros, para que seja instaurado um processo contra o presidente da República. Então, vem comigo. Crime comum e crime de responsabilidade. Deve haver uma autorização, deve haver a admissão da acusação por 2/3 da Câmara dos Deputados contra o presidente da República. E se caso houver essa admissão, se caso houver o voto de 2/3 do Congresso, não, a Câmara dos Deputados, nas infrações penais comuns, ele será submetido ao julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. E se caso houver se caso for um crime de responsabilidade, ele será submetido a julgamento perante o Senado Federal. Mas lembre-se de uma coisa: a Câmara dos Deputados não processa ninguém, ela apenas admite a acusação. Por exemplo, eu vou citar o principal ponto, que é o crime de responsabilidade, que a gente tem que saber. Quando é admitida a acusação de um crime de responsabilidade do presidente da República, quem processa e julga é o Senado. Eu já vi que eles estão falando que quem processa é a Câmara, quem julga é o Senado. Não. A Câmara apenas autoriza, admite. Quem processa também é o Senado. Quem também julga é o Senado. Perfeito? No caso de crime de responsabilidade. Então, se atente bem a isso. Infração comum e crime comum e crime de responsabilidade, deve haver admissão de acusação da Câmara dos Deputados por 2/3 dos votos de seus membros, independente se é crime comum ou crime de responsabilidade. Perfeito? Crime comum, julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Crime de responsabilidade, processo de julgamento perante o Senado Federal. Perfeito? Vem comigo. Suspensão do presidente das funções. Quando que o presidente vai ficar suspenso? Se o presidente ficará suspenso de suas funções nas infrações penais comuns, lembra a diferença, hein? Nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, quando que ele vai ficar suspenso das suas funções nas infrações penais comuns? Quando houver o recebimento da denúncia, recebimento da acusação pelo Supremo Tribunal Federal. Se houver o oferecimento, ele será suspenso? Não. Apenas quando houver o recebimento da denúncia pelo Supremo Tribunal Federal. Aí sim, ele ficará suspenso de suas funções. E nos crimes de responsabilidade? Nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal. E por que após a instauração e não após o recebimento? Porque o Senado Federal, além de processar, ele também julga. Então, automaticamente, se ele processa, ele está recebendo a instalação do processo. Perfeito? Então, você atende bastante a isso aí, cara.
Infração penal comum, a partir de que momento que ele fica suspenso de suas funções? A partir do momento em que há o recebimento do processo pelo Supremo. E nos crimes de responsabilidade, a partir da instauração do processo pelo Supremo Tribunal Federal. Perfeito? Então, se atente bastante a isso aí. Vamos ver o que fala o parágrafo 2 para a gente. Existe um prazo em que o presidente poderá ficar suspenso. Ele não pode ficar suspenso para sempre. Perfeito? Então, qual que é o prazo? Se decorrido o prazo de 180 dias. Lembrando, pessoal, que aqui ele pode falar 6 meses também, tá bom? Geralmente, eles não fazem isso para não ter divergência de recurso, de gabarito. Perfeito? Mas é 180 dias. Vamos se atentar bem o que a lei fala para gente. 180 dias. Se decorrido o prazo de 180 dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do presidente sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. Ou seja, ele continuará sendo processado, continuará sendo julgado, porém exercendo as funções de presidente, se não acabar em 180 dias. Perfeito? Ou seja, ele tem 180 dias para encerrar o processo. Se não encerrou, ele volta para o cargo de presidente, volta a exercer as suas funções, e mesmo assim, prosseguindo normalmente o processo contra o presidente. Feito? E o parágrafo 3º, o que diz para a gente? Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. Pergunta muito importante para sua prova. Por quê? Se o presidente é preso em flagrante delito, ele pode ser preso em flagrante delito? Não. O presidente não pode ser preso em hipótese alguma, a não ser quando há uma sentença condenatória que foi dada pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o presidente não pode ser preso em flagrante delito. Ponto importantíssimo. Ele apenas pode ser preso, pode ser levado à prisão por uma sentença condenatória feita pelo Supremo Tribunal Federal. Se atente bastante a isso. Porque a gente vai ver nos outros blocos, quando a gente vai falar de poder legislativo, no caso de deputado federal e senador é diferente. Perfeito? Então se atente ao presidente. Ele não pode ser preso em flagrante. Perfeito? Parágrafo 4º. O presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Pessoal, não tem muito o que eu comentar desse parágrafo aqui. Beleza? Leve ele para sua prova, lê aqui e realmente interpreta o que está escrito aqui. Qualquer atitude estranha do presidente ou da sua função, ele não pode ser responsabilizado por essa atitude estranha, perfeito? Não sei quais são essas atitudes estranhas do presidente. Beleza? Então, pessoal, vamos falar agora sobre o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Qual é o objetivo do Conselho da República? Aconselhar o presidente. O Conselho da República é o conselho que são os conselheiros do presidente, são as pessoas que trazem as melhores opções para o presidente. E o que é o Conselho de Defesa Nacional? É o conselho que fala sobre a segurança nacional. É aquele conselho que fala, que aconselha o presidente relativo à parte de segurança nacional. Perfeito? Se houver alguma guerra, por exemplo, ou alguma atividade estrangeira estranha aqui dentro do território nacional, o Conselho da Defesa Nacional pode aconselhar o presidente relativo às atividades da segurança nacional. Perfeito? E vem comigo aqui. O artigo 89 e o artigo 91 da Constituição Federal fala sobre os membros do Conselho da República e os membros do Conselho de Defesa Nacional. E por que eu não trouxe aqui? Porque é o seguinte, eu não vou ficar lendo com vocês o tempo todo, trazer alguma coisa que fica maçante. Então, leia lá o artigo 89, leia o artigo 91 aí na tela do Caveiras Negras. Dá uma passada de olho aí, quem são os membros do Conselho da República, quem são os membros do Conselho de Defesa Nacional, perfeito? O principal ponto que eu trouxe é a competência de cada um, perfeito? Eu trouxe a competência exatamente o que a gente vai discutir aqui. Qual é a competência do Conselho da República? Quais são as competências? Ele deve pronunciar-se
Pronunciar-se, pessoal, é a mesma coisa que opinar. Entende? Ele deve falar, opinar sobre tal assunto. Ele deve opinar sobre a intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Perfeito? Toda vez que ocorrer uma determinada movimentação relativa à intervenção federal, estado de sítio, estado de defesa, o Conselho da República deve pronunciar-se sobre tal fato. Perfeito? E a segunda competência, as questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Então, o que compete ao Conselho da República? Ele deve pronunciar-se, opinar-se relativo à intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. E também sobre as questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. O Conselho da República simplesmente está aqui para opinar. Ele não decide sobre nada. Se na sua prova tiver, olha, o Conselho da República decide, o Conselho da República autoriza, o Conselho da República julga, tá errado. Ele apenas se pronuncia. Perfeito? Se atente bastante ao verbo, pronunciar. E qual a competência do Conselho de Defesa Nacional? Vem comigo. Ele opina também. Ele opina nas hipóteses de declaração de guerra e celebração de paz nos termos da Constituição. Ele opina sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal. Pessoal, ponto importante. Conselho de Defesa Nacional. Apesar da pronúncia ser um sinônimo de opinar, quando ele falar em opinar, lembra do Conselho de Defesa Nacional. Quando ele falar de pronunciar, lembra do Conselho da República. Então vem comigo. O Conselho da República, ele se pronuncia relativo à intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. E o Conselho de Defesa Nacional, ele opina sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal. Apesar de parecer a mesma coisa, leva para sua prova o seguinte: leva ao pé da letra. Perfeito? Leva exatamente o que está escrito aqui. Tá bom? O que não estiver escrito aqui, considere errado. O Conselho da República pronuncia sobre a intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. E o Conselho de Defesa Nacional opina sobre ambos também. Se atente bastante a isso. E quais são as outras atribuições do Conselho de Defesa Nacional? Propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar, novamente, sobre seu efetivo uso, especialmente a faixa da fronteira e nas relacionadas com a preservação e exploração dos recursos naturais de qualquer tipo. Ou seja, ele vai propor e opinar relativo à segurança nas fronteiras do Brasil, perfeito? Ele vai falar sobre a segurança nas fronteiras do Brasil, inclusive com outros países, na fronteira com o mar, perfeito? E ele também estuda, propõe e acompanha o desenvolvimento de iniciativas necessárias à garantia da independência nacional e à defesa do Estado democrático. Ou seja, o Conselho de Defesa Nacional ele tem o único objetivo de manter a paz. Perfeito? Ele tem o objetivo de manter a paz. Porém, o Conselho de Defesa Nacional também não julga, não autoriza, ou não vota, ele não faz nada disso. Ele apenas propõe e opina. E o Conselho da República? Ele pronuncia-se. Perfeito? Então, se atente bastante. Vai ao pé da letra para a sua prova. Bom, então, pessoal, a gente encerra aqui o estudo sobre poder executivo. Tá bom? Qualquer dúvida, eu disponibilizei meu Instagram no primeiro bloco. Manda uma mensagem lá. Não vá para a sua prova com dúvida. Pelo amor de Deus, eu já fui para a prova com dúvida e foi o maior arrependimento da minha vida. Eu tive a oportunidade de perguntar ao professor e por questões bobas eu não perguntei. Perfeito? Então, se atente bastante a isso aí. Professor Paulo França na área, qualquer dúvida, eu estou aqui, beleza? Tamo junto, valeu!